A história dos 9 meses anteriores ao nascimento de um ser humano é, provavelmente, muito mais interessante e encerra acontecimentos mais transcendentes do que os 70 anos seguintes. Samuel Taylor Coleridge. Provavelmente, no início da vida, chegar a ter o corpo humano que temos quando finalmente nascemos, seja para cada um de nós o processo e a viagem mais espetacular que jamais empreenderemos. Este processo acontece em um ambiente escuro, protegido e imaginava-se até pouco tempo atrás um lugar secreto, mas nem por isso menos impressionante. Tudo ocorre muito além de nossa visão e muitas vezes, no princípio da gravidez, é possível que nem sequer tenhamos conhecimento do processo já iniciado nas profundezas íntimas do corpo feminino. Esta etapa inicial de nossa existência tem sido envolta em mistério, rodeada das mais extravagantes especulações até as poucas décadas passadas quando, com a descoberta de diversas tecnologias aplicadas à obstetrícia, como por exemplo a utilização do ultrassom, a fotografia intrauterina, hoje podemos pela primeira vez na história da humanidade ver, auscultar e observar diretamente o que acontece dentro desse espaço, até agora velado e estritamente privado, o útero materno. Desde o cientista sueco Lennart Nilsson, um dos precursores da fotografia médica, foi ele a primeira pessoa que fotografou a gestação dentro do útero e os diferentes estágios da reprodução humana em 1965. Imagens de beleza extraordinária foram tomadas desde o instante em que o espermatozoide penetra o óvulo até o momento em que o embrião implanta no útero, bem como o feto em diversas fases do processo da gestação, muito além da compreensão até aquela época vivida. Então vamos juntos numa viagem de descoberta sobre a vida antes da vida, o período pré-natal. E assim foi o princípio de nossa vida, a concepção. O encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Todos nós sabemos que existimos graças ao encontro sexual entre nossos pais. Depois de um período de excitação, o homem expulsa uma certa quantidade de sêmen no trato vaginal da mulher. Isto que parece acontecer de forma natural, instintiva ou de maneira impulsiva, esconde uma grande dose de sabedoria, previsão e preparação, para que o encontro entre a célula sexual masculina e feminina se realize com êxito. Muitas coisas precisam acontecer antes. Os espermatozoides são cultivados em seus condutos seminais e passam por um processo de maturação que dura aproximadamente 2 meses, durante os quais a célula passa por diversas transformações. Durante esse processo, a célula original de 46 cromossomos, núcleo igual ao restante das células do corpo humano, diminui para apenas 23 cromossomos em um ato visionário de precisão. O espermatozoide maduro possui uma cabeça equipada com um invólucro, onde se localiza o DNA, uma parte central e uma cauda longa. Entre os cromossomos que o espermatozoide carrega em sua cabeça, podem ser os cromossomos X ou Y, e determinará o sexo do futuro bebê, pois o óvulo sempre leva consigo o cromossomo X. Então, nosso herói está pronto para a sua tarefa. Chegando o momento do encontro sexual, produz-se a ejaculação e o homem libera no colo vaginal da mulher uma certa quantidade de esperma, que poderá conter entre 200 a 300 milhões de espermatozoides. Destes grandes guerreiros, apenas 300 a 500 chegarão até o objetivo final, mas não sem antes ter superado grandes dificuldades, ter enfrentado o ácido ambiente vaginal, sobreviver ao ataque do sistema imunológico da mulher, devido aos nutrientes e fluidos alcalinos que também fazem parte do sêmen, é que os espermatozoides podem sobreviver. Em segundo lugar, temos que considerar a distância que tem de percorrer, que são aproximadamente de 12 centímetros. O equivalente aproximado em nosso mundo normal
de uns 120 quilômetros. Além disso, o caminho à frente nem sempre está desimpedido, pois, uma vez que tenha chegado ao colo uterino, o espermatozoide tende a atravessá-lo, e isso só é possível durante uns poucos dias do ciclo feminino. Normalmente, o colo do útero está banhado com um espesso muco cervical, e somente depois de uma ovulação este muco é substituído por outro, mais transparente e menos espesso, através do qual os espermatozoides conseguirão penetrar. Uma vez lá dentro, eles têm de se orientarem dentro daquele grande espaço repleto de cavidades escuras, onde é muito fácil se perderem para sempre. Mas alguns poucos dos milhões que iniciaram a empreitada que não se depararam com grandes dificuldades levarão aproximadamente umas 2 horas para chegarem às trompas de Falópio. Outros, mais lentos e que encontraram mais dificuldades no caminho, podem levar até mesmo alguns dias para chegarem, embora, como dissemos, a grande maioria não atinge o objetivo final. O óvulo. Na mulher, os óvulos começam a se formar durante o 2º trimestre de sua própria gestação, ou seja, quando a sua mãe estava sendo gerada no útero de sua avó, você já existia. Aproximadamente no 5º mês, já existe uma grande quantidade de óvulos nos ovários do feto feminino, podendo chegar a uns 5 milhões. Muito mais tarde, com as mudanças que ocorrem na puberdade, respondendo a um sinal proveniente da glândula pituitária e do hipotálamo, os ovários começam a produzir os hormônios que colocarão em marcha o processo de maturação dos futuros óvulos. Como parte deste processo, os óvulos que nesta fase ainda se chamam ovócitos terão 23 cromossomos, e deste modo, quando se encontrarem com o espermatozoide, os dois irão somar 46 cromossomos. No interior dos ovários, a cada mês, ocorre o seguinte ritual. Um grupo de células nutridoras passa a cuidar e alimentar o óvulo, cercando-o e formando o que se chama de folículo. Dentro dele, o óvulo, em processo de maturação, recebe uma dieta rica em hormônios que o transformarão, ao cabo de 2 semanas, em um óvulo maduro. Chegado o momento, o folículo aflora para a superfície do ovário, originando uma protuberância que, em seu devido momento, romperá a parede do ovário. Assim, o óvulo, envolto em seu manto de células protetoras, se liberta. As trompas de Falópio estão de prontidão para apanhar os óvulos liberados. Diferentemente do espermatozoide, o óvulo é uma célula que não possui mobilidade própria e, outra vez também diferente, utiliza outra ajuda, pois as trompas, que estão equipadas com cílios em movimentos constantes, empurram o óvulo para o útero. De modo geral, uma mulher saudável e em idade de conceber libera um óvulo a cada mês em um de seus ovários, embora, excepcionalmente, possam ser liberados 2 ou 3, dando lugar a gêmeos fraternos ou trigêmeos fraternos ou dizigóticos. O encontro. Estamos próximos ao momento para o qual nossos protagonistas foram criados e minuciosamente preparados. Logo que o óvulo tenha sido expelido do ovário, inicia sua lenta descida para o útero pelas trompas de Falópio. Se tiver sorte, pode ser que se encontre com os espermatozoides que estão subindo ou já tenham subido pelas trompas de Falópio. Ainda que apenas um espermatozoide possa penetrar o óvulo, todos os outros que chegam também são necessários, pois as enzimas que carregam na cabeça irão agir na capa das células que recobrem o óvulo a fim de que ela vá paulatinamente desaparecendo, fazendo com que a sua superfície esteja finalmente exposta. Uma vez que o caminho esteja aberto, os espermatozoides sobreviventes tentarão penetrar no óvulo. Quando um deles o consegue, sua cauda se desprende e a cabeça emerge na célula feminina, produzindo-se uma forte reação química que bloqueia o caminho dos demais.
pois a penetração de um outro com a sua própria carga de cromossomos tornaria o óvulo inviável. Dentro do óvulo, as membranas dos núcleos se fundem, mas ainda irá demorar algumas horas, até umas 12 horas, para que as hélices do DNA dos núcleos se aproximem, façam contato e finalmente se emparelhem. Este é verdadeiramente um instante do início da nova vida, com suas características únicas e individuais. Seja bem-vindo à jornada pré e perinatal. A vida intrauterina chega a ser fascinante, emocionante e para muitos uma experiência divina em ação. O que até pouco tempo atrás era considerado obscuro, desconhecido e oculto, hoje se faz vivo, presente e claro. Certamente o nascimento não é o início da vida, mas será que podemos considerar a concepção? Para a maioria dos especialistas na psicologia pré e perinatal, o início da vida começa antes mesmo da concepção. E hoje temos evidências científicas sólidas que comprovam que meses antes da concepção, o ambiente no qual este novo ser vai chegar ao mundo já passa a influenciá-lo. Não haverá período na vida no qual você se desenvolverá tanto quanto aqueles 9 meses no útero materno. E as experiências vividas ali deixam marcas profundas em nosso ser, que irão ser refletidas e influenciar o resto de nossas vidas, a maneira como nós sentimos, nos comportamos e reagimos em diversas situações. Tudo o que aconteceu no útero materno, seja positivo ou negativo, deixa um impacto profundo dentro de nós. Hoje nós sabemos que os fetos sentem emoções e se comportam de maneiras diferentes frente a alguns estímulos que passam, tanto internos quanto o que a mãe pensa, com o que a mãe se alimenta, o que a mãe consome, tanto experiências que acontecem fora da mãe. Basicamente, os maiores especialistas no campo da psicologia pré e perinatal, acompanhando muitas pessoas, regredindo essas pessoas até o período intrauterino e depois acompanhando por diversos anos essas pessoas, perceberam que aqueles aprendizados primários dentro do útero têm uma tendência a criar um script, um roteiro de vida, positivo ou negativo. Isso depende das experiências que a pessoa teve dentro do útero. Esses aprendizados são difíceis de ser desaprendidos, a não ser que intervenções específicas sejam feitas. E nós temos uma tendência muito grande a repetir toda aquela experiência, aqueles sentimentos primários, aprendizados primários que tivemos dentro do útero de nossa mãe em nossa vida atual. Se você quer saber um pouco mais sobre a psicologia pré e perinatal, vem comigo nesse curso gratuito Explorando a Psicologia Pré e Perinatal, que eu tenho muitas informações de valor para agregar a você. Basta você se inscrever em algum lugar desta página, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo, deixar o seu e-mail e você vai adentrar essa plataforma onde está o curso gratuito Explorando a Psicologia Pré e Perinatal. Você não imagina a quantidade de informações maravilhosas que você vai receber. E se isso te interessou, inscreva-se agora mesmo, tá ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo lá no curso.